Sejam muito bem-vindos. Eu sou da GL Vipert, sou educadora financeira e durante essa semana eu vou mostrar o caminho que pessoas comuns, como eu, como você, percorrem para se livrar de toda e qualquer dívida por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. E eu estou dizendo exatamente isso, que qualquer dívida, estando ela em dia ou em atraso, você também pode se livrar por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, através de técnicas específicas de negociação que eu vou mostrar ao longo dessa semana. E se eu não tivesse visto isso que eu vou te mostrar acontecer na minha vida, se eu não visse todo dia isso acontecer na vida de centenas de pessoas, eu também ia pensar que isso parece ser bom demais, é bom demais para ser verdade. Mas dá uma olhada só no que eu vou te mostrar agora. Eu consegui pagar alguns débitos que estavam bem atrasados, com a Losango, Riachuelo e Operadora da Oi. De 6.800 eu paguei as 3 por R$250. Eu fiquei muito feliz. Dagi, a dívida do cartão Itaú foi paga hoje, eu tô feliz demais. De 41.860 por 5.260, um valor 8 vezes menor. Minha dívida de 31 mil virou R$3.500. Que era uma dívida de 5.600 e pouco, e eu paguei por 464, se eu não me engano. Eu estava com uma dívida de 45 mil que foi quitada por 15 mil. E a dívida de 44 ficou por 13. Ufa, aquela sensação de agora acabou. E foi muito bom. Eu me sinto muito feliz com isso. Semana passada eu comprei livros para minha filha, né? Fui lá, paguei no débito, então foi uma felicidade, assim, que alegria, né, poder fazer isso. Agora é possível ter meus sonhos, porque eu não tinha sonho. É muito possível. Gente, só a sensação de chegar no final do mês e sobrar dinheiro na conta, né, se ter uma segurança, começar a criar uma segurança financeira para tua vida. Se um dia eu ficar desempregada, eu disse, não, mas eu já tô criando o meu futuro para isso que aconteceu a Antônia no passado, né? Não acontecer com a Antônia do futuro. Viu só? E essas pessoas comuns que você viu agora são só algumas das centenas de pessoas que, aplicando esse exato método que eu vou te mostrar essa semana, conseguiram se livrar de todo tipo de dívida por um valor 3 vezes menor num curto espaço de tempo. E para que você entenda como isso é possível para você também que está me assistindo, eu vou te contar de onde eu vim e de onde esse método veio. Eu comecei a minha vida profissional, comecei a ganhar dinheiro como a maioria das pessoas. Com 17 anos, eu comecei a fazer um estágio lá em 2007. Eu só tenho cara de novinha, eu brinco sempre assim. E eu comecei a fazer serviço de banco nessa empresa que eu trabalhava. E já indo no banco sempre, eu comecei a sonhar em trabalhar no banco. E por que o banco, Dagi? Por que você queria trabalhar no banco? Eu fazia faculdade de contabilidade à noite e eu sabia que bancário ganhava um salário bom. E depois de um tempo tentando entrar no banco, lá em 2009, com 19 anos, eu consegui entrar no banco. Eu entrei como posso ajudar, aquelas pessoas que ficam no caixa automático. E nessa época, eu ganhava um salário de R$1.500, que há 12 anos atrás era um bom salário. E eu não queria muita coisa para minha vida, não. Eu não queria ter vida de luxo. O que eu queria com 19 anos? Eu queria casar, queria ter minha casa, um carrinho para parar de andar de ônibus, eu queria poder viajar nas férias. Eu só queria, de fato, conseguir pagar as minhas contas e viver minha vida de forma confortável, sem ter aquela preocupação de faltar dinheiro no final do mês, de ficar sem dinheiro para pagar as contas. O que eu queria nessa época era dormir tranquila, saber que eu ia ter paz para trabalhar, fazer minha faculdade sem ter preocupações que muitas vezes eu vi os meus pais tendo para criar a mim e aos meus irmãos. E desse jeitinho que eu sonhei, a minha vida começou a acontecer. Eu conseguia viajar uma vez por ano, eu parcelava no cartão, mas eu conseguia
consegui comprar meu carro, um Uninho, Mille, quadradinho, sabe? Daqueles antigos. Era financiado, mas era o meu carro, eu parei de andar de ônibus. E eu fui morar na minha kitnet, aquelas que é de uma portinha do lado da outra. Era alugada, mas eu fui toda feliz, era o meu cantinho. Eu tava conseguindo construir minha vida. Só que logo que eu me mudei, o dinheiro começou a faltar. E começou a faltar do ponto que eu ficava olhando o ponteiro da gasolina indo para o banco, torcendo para a gasolina durar até o dia do pagamento. E ali eu já não conseguia ver que isso era uma luz piscando ali, que eu estava começando a me enrolar financeiramente. Lá no banco, que eu entrei como posso ajudar, com 19 anos, aos 23 eu já era gerente de investimento. E só para te explicar, gerente de investimento cuida dos clientes grandes do banco. Meu salário aqui já era de 3.000 e poucos reais, mais ou menos, por mês. Eu pagava 900 reais de parcela do Uninho que eu comprei, 600 reais de aluguel na kitnet e sobrava 1.500 para pagar luz, água, internet, comida, gasolina, material da faculdade, remédio, viver. Enfim, viver. E o que estava acontecendo comigo já nessa época era que todo mês o salário não dava para pagar todas as contas. O salário caía, eu pagava a fatura do cartão, as contas de casa, mas sempre faltava para pagar alguma conta. E para mim, cara, isso era normal. O que eu fazia nessa hora? Pegava um empréstimo, pagava a conta e a vida seguia. Só que no mês seguinte, aconteceu de novo. Não dava para pagar tudo, já tinha a parcela do empréstimo que eu tinha feito mês passado. O que eu tinha que fazer de novo? Pegar mais um empréstimo. E assim a minha vida foi acontecendo por um bom tempo. Isso foi virando uma bola de neve que tinha um dia agitado no banco, eu visitava cliente na rua o dia todo, depois ia para a faculdade, ficava até tarde da noite na faculdade. Eu não via essa bola de neve aumentando. A única coisa que eu via era que o meu salário era só para pagar a conta. E que além de não sobrar nada, eu sempre tinha que usar o negativo, o limite da conta e usar o cartão de crédito para passar o mês. Sempre apertado. Contando os dias para o dia do pagamento chegar para que tudo começasse de novo. E isso começou a tirar minha paz. Eu comecei a perder o sono, porque eu falava, meu Deus, será que vai ter dinheiro? E eu pensava, cara, eu trabalho tanto para bater as minhas metas, eu trabalho tanto, e eu não ganhava mal, não. Eu tava sempre sem dinheiro, cara. Eu lembro como se fosse hoje, quando a Elis nasceu, minha sobrinha, eu não tinha dinheiro para comprar passagem, para visitar a minha família. Eu já estava no ponto que eu ia no mercado e antes mesmo de ir pro caixa, eu pegava meu celular e ficava vendo se a compra ia dar. E eu sempre tinha que tirar alguma coisa do carrinho. E quando eu entregava o cartão ali no posto de gasolina para abastecer, eu ficava rezando, literalmente rezando para o cartão passar, porque eu não sabia se ia ter limite. Só que no meio disso tudo, com certeza teve aquele dia que foi o dia do chega, do dia de você ficar desesperado. O meu salário caiu, o banco descontou tudo para descontar, todos os empréstimos, carro, fatura do cartão e não sobrou nada. Não sobrou R$1 nem para eu pagar o aluguel, que era R$600. E muito menos para pagar as contas da casa, como luz, passar o mês e todas essas coisas. Eu ganhando 3.000 e pouco por mês, que naquela época não era pouco dinheiro, não tinha R$600 para pagar o aluguel de uma kitnet e as contas da minha casa. Aquele dia foi o fundo do poço. Eu me senti com vergonha, eu me senti presa nesse sistema que me afundava cada vez mais, mesmo eu trabalhando no banco, mesmo eu sendo gerente do banco, mesmo conhecendo o banco por dentro. Era esse mesmo sistema que não me ajudava. Porque cada vez que o banco me oferecia um empréstimo, eu achava que, estão me ajudando, estão me estendendo a mão. E essa ajuda só me enrolava cada vez mais. E como eu falei, eu não tinha vida de luxo. Eu não comprei nenhum carrão, eu não comprei uma casona, eu não fiz nenhuma viagem maluca, não tinha bolsa cara. Eu levava uma vida normal, uma vida simples. E naquele dia eu vi que nem do limite da conta eu tinha para pagar o aluguel, para passar o mês. Eu fiquei sem R$1.
E ali só me restava uma opção. Eu sabia que não dava mais para continuar minha vida desse jeito. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tomei o que eu chamo de a pior decisão da minha vida. Eu vou pegar um empréstimo grande, eu vou quitar tudo e fico com uma parcela só. Eu pego esse dinheiro, pago as contas, cubro o negativo, vou conseguir pagar tudo que está parcelado. Eu antecipo o cartão, quito os empréstimos e fico com uma parcela só. E assim eu vou recomeçar minha vida, porque eu vou ter uma parcela só para pagar e vai dar tudo certo. E eu vou conseguir sair dessa bola de neve. Essa foi minha ideia. E eu, que era gerente de banco, pegar dinheiro emprestado não era difícil. Eu sempre tinha ali na conta mesmo um empréstimo que ficava pré-aprovado, que ficava ali na conta. Não era um consignado que eu tinha que pedir para alguém aprovar. Ficava ali na minha conta para eu apertar a minha senha e caía ali no extrato. Fica disponível. E eu fiz esse bendito desse empréstimo ali mesmo pelo computador, sem pensar duas vezes, sem ver que taxa de juro que era, quanto que ia dar. Eu estava desesperada à noite em casa sozinha, sem R$1 e sem saber o que eu ia fazer. Eu simplesmente peguei um empréstimo de R$30.000 e em menos de 5 minutos o dinheiro estava ali na minha conta, os R$30.000. Foi tipo assim, ufa, né? Vai dar certo. Eu transferi o aluguel, paguei a luz e as outras contas da casa e eu fui dormir tranquila, porque eu tinha o plano perfeito na minha cabeça. E Dagi, por que foi a pior decisão da sua vida? Não foi bom? Você não conseguiu pagar as contas? No outro dia, eu fui cumprir o plano, né? Quitar os empréstimos pequenininhos que eu tinha, antecipar as coisas que tinha no cartão. E naquele momento, por alguns instantes, me deu um alívio saber que eu ia ficar com uma parcela só. Eu ia conseguir sair daquele sufoco, que tudo estava pago. Só que ali eu me dei conta que aquele empréstimo de 30 mil eram 48 parcelas de R$1.865. Aquele empréstimo que eu peguei para salvar minha vida tinha se tornado R$89.000, que eu ia passar pelos 4 anos da minha vida seguintes pagando R$59.000 de juros para o banco. Metade do meu salário dava o valor da parcela. E eu, que já estava enrolada antes, na tentativa de me enrolar, de me desenrolar, tinha entrado numa cilada maior ainda. Só a dívida, o dinheiro que eu peguei em empréstimo, só o valor do empréstimo dava o dobro, muito mais que o dobro do que eu peguei emprestado. E ali, esse empréstimo, mais o financiamento do meu carro, que era financiado também, com 24 anos de idade. A minha dívida com o banco era de mais de R$120.000. E eu não tinha absolutamente nada. Eu morava de aluguel, o carro era financiado. Tudo isso era juro, mais juro, mais juro, mais juro que eu devia para o banco. Já ali, o sonho de trabalhar no banco de antes começou a virar um pesadelo. Eu ia trabalhar literalmente arrastada. E eu não culpava o banco, eu me culpava. Eu sabia que aquele sistema ali, ele nunca quis me ajudar. Que ele, assim, eu falava, isso aqui não quer me ajudar. Mas eu só sabia naquele momento que eu ia viver os 4 anos da minha vida com tudo que eu tinha para crescer, tudo que eu tinha para viver na minha vida tão nova. Eu estava refém de trabalhar só para pagar juro e parcela. E eu não conseguia pensar em outra coisa, senão que aquilo ali nunca ia acabar. Da onde que eu ia tirar R$126.000 para quitar essa dívida? Como é que eu ia falar ou explicar para alguém da minha família que eu estava devendo tudo aquilo? Eu só pensava que o que me restava ali agora era pagar, pagar, pagar e que não ia ter outro jeito. E aí eu pensei, bom, Dagiele, e agora, né? Já fez a merda, o que eu tenho que fazer? Tenho que ganhar mais. Eu preciso ganhar mais, já que trabalhar mais horas eu não consigo trabalhar mais horas do meu dia. Preciso ganhar mais, preciso aumentar meu salário. E lá vou eu trabalhar no Santander, na esperança de conseguir pagar as dívidas. Eu fui para o Santander, peguei todo o acerto que eu fiz no HSBC e fui lá para tentar negociar com o banco. E a resposta foi não. Eu peguei R$60.000 de acerto de 6 anos trabalhando no banco, paguei as parcelas que davam para pagar, o dinheiro foi embora em segundos e eu ainda fiquei devendo algumas parcelas de empréstimo do banco por causa dos juros. Não deu, 60 mil não deu para pagar tudo. E mesmo ganhando mais, no emprego melhor, no emprego novo, lá estava eu, de novo, me matando para pagar dívida.
Os juros não me deixavam sair daquela situação. Era juro em cima de juro, e quanto mais eu pagava, parece que a dívida não diminuía. A sensação que eu tinha é que a dívida não ia diminuir nunca, que ela parecia que não ia ter fim mesmo. E mesmo no emprego novo, o sentimento era de frustração, de desânimo, o mesmo sentimento de viver só para pagar a conta. Eu via as pessoas perto de mim crescendo, viajando, comprando carro novo, comprando roupa nova, casando. E eu olhava e pensava, meu Deus, será que isso que eu vejo as pessoas passando nunca vai ser possível para mim? Será que só eu nunca vou conseguir ter uma vida tranquila de novo, ter paz de novo? Poder deitar minha cabeça no travesseiro, saber que não vai faltar dinheiro, pro básico, para as coisas simples que eu preciso do dia a dia. Logo que eu entrei no Santander para ganhar mais, eu decidi que eu ia voltar a morar com a minha mãe, que eu literalmente ia dar 3 passos para trás para conseguir cortar gasto com aluguel, para ver se eu conseguia de alguma forma me livrar dessa dívida mais rápido. Com 26 anos de idade, depois de já ter saído de casa para ter minha independência, voltar para casa da mãe por causa de dívida e ainda tendo que mentir para ela, porque jamais que eu ia contar para minha mãe que era por causa disso que eu queria voltar para casa dela. Ela me recebeu lá de braços abertos e nunca me perguntou por que eu quis voltar para casa dela. Isso tudo foi me consumindo dia após dia ao ponto de me causar uma depressão. No Santander eu tive diagnóstico de depressão e, para resumir tudo isso para você, eu fiquei mais 1 ano e 3 meses no Santander até o dia que eu consegui. Então sim, eu consegui, fazendo tudo isso que eu te falei, pagar a última parcela da minha dívida dia 12 de dezembro de 2016, e não tem como eu esquecer esse dia, nunca, o dia que eu paguei a última dívida, com um acerto de 6 anos de trabalho, voltando a morar com a minha mãe e com 1 ano e 3 meses cortando gasto, vivendo angustiada, sofrendo e escondendo de todo mundo aquilo que eu estava passando. Eu consegui pagar tudo, sim, mas do pior jeito, da forma mais cara. Perdi esses anos da minha vida que poderiam ter sido muito mais alegres, vivendo sozinha esse inferno, de acordar e dormir com uma única ideia fixa de pagar dívida. E que dívida que não era o valor justo. Eu tinha pego 30 mil reais do banco e eu nunca me recusei de pagar o que eu tinha pego emprestado. Eu nunca cogitei não pagar o que eu peguei emprestado. O que me manteve refém desse sistema durante todos esses anos foram os juros absurdos que me cobraram nessas dívidas. Quando eu terminei de pagar as minhas dívidas, eu não pensei 2 vezes em pedir demissão do banco. Eu não ia ficar mais nem um dia sequer naquele lugar onde todos os dias eu tinha que ver pessoas que davam duro como eu, pai e mãe de família, vivendo a mesma coisa que eu vivia. Pai e mãe que ralavam o dia inteiro para conseguir ganhar um salário e no final do mês ver o banco pegar tudo sem ter dó e nem piedade, sem saber se a pessoa tinha de onde tirar dinheiro para viver. Eu não ia mais ficar lá. Eu sabia, quando eu saí das dívidas, eu sabia que eu não ia ficar lá mais trabalhando o mês inteiro e vendo a vida daquelas pessoas que muitas vezes não tinham dinheiro para levar o filho para um passeio, para pedir uma pizza, coisas simples, de não poder viver com a família e ver acontecendo com essas pessoas a mesma coisa que acontecia comigo. Eu não pude ver os primeiros passinhos, as primeiras palavrinhas da minha sobrinha por causa de tudo isso. E acontece que nesse 1 ano e 3 meses de Santander, eu sabia que esse tempo lá não ia ser em vão. Eu tinha claro na minha cabeça que assim que eu conseguisse me libertar do banco, que eu não era mais cega, que eu não era mais trouxa, eu sabia que nada do banco era para ajudar ninguém e que, de fato, ao sair do banco, eu tinha como usar tudo que eu sabia, por ter vivido ali tantos anos, ter visto como o banco funciona de trás das cortinas, eu sabia que eu ia conseguir ajudar as pessoas a se libertarem desse sistema. Eu sabia que, como funcionária, eu tinha que continuar calada para manter o meu emprego e conseguir pagar as minhas dívidas para me libertar, mas eu contei quase como uma presidiária, cada dia que ia passar até o dia que eu ia conseguir pedir demissão e trocar de lado. Eu sabia que ao conseguir pagar as minhas dívidas, mesmo que fosse da pior forma possível, dali em diante eu sabia que o meu novo trabalho, que eu já tinha um outro trabalho em mente, ia ser ajudar as pessoas para que elas não precisassem passar por tudo
que eu passei e que eu pudesse falar para elas o que eu não podia falar quando eu estava trabalhando no banco. A primeira pessoa que eu ajudei logo que eu saí do banco foi a Fran, né? Eu decidi aplicar com ela tudo que eu aprendi nesse tempo de banco para que ela pudesse também se livrar das dívidas dela, mas de um jeito diferente do que aconteceu comigo, e pagar só o valor que ela de fato devia para o banco. Ela que também era mãe de família, que também não tinha um salário ruim, mas que também estava refém do mesmo sistema que eu fui refém. E eu quero te mostrar um pouquinho agora do que aconteceu na vida da Fran quando eu apliquei com ela esse método que eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Oi, gente, meu nome é Franciane. Eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha. Hoje eu moro em Dores do Indaiá. A minha sensação era de fracasso total financeiro. Apesar de ter uma boa renda, eu não tinha nada guardado, tinha vários empréstimos, né, consignados. Usava cheque especial com frequência. E sempre que surgia alguma emergência, a solução era renovar aí o consignado novamente. Então, chegou um ponto que isso já estava me incomodando demais e eu queria dar um basta nisso, mas eu não conseguia fazer isso sozinha. Então, em janeiro de 2017, eu comecei a mentoria com a Dagiele. Aí sim, eu estava com uma dívida de 45 mil, que foi quitada por 15 mil. E no meio disso tudo ainda, eu realizei 2 grandes sonhos, que foi viajar para Disney, né? Levar minha filha para Disney, pagando tudo à vista. Nós fomos em janeiro de 2019 e eu tive o meu segundo filho, o Theo. E hoje, gente, a sensação que eu tenho é de tranquilidade, de paz, de ter conseguido, de vitória. Eu não tenho dívidas, né? Eu não uso nem cartão de crédito ainda, né? Vou usar, mas não uso ainda. Não uso cheque especial. Eu tenho a minha reserva financeira e hoje eu já invisto também, né? Eu faço investimentos, comecei os meus investimentos em ações esse ano. Com a Fran, eu tive a certeza que realmente não precisava ser do jeito que foi comigo. E a razão pela qual eu decidi ensinar isso pra você e eu ter decidido enfrentar esse sistema que por tanto tempo me calou é porque depois de centenas de histórias como a Fran acontecendo diante dos meus olhos nos últimos 4 anos, eu sei que é possível para qualquer pessoa se livrar de qualquer dívida por um valor 3 vezes menor do que é cobrado hoje. E quando eu falo de boca cheia, de criar uma nova vida com mais dinheiro, zero dívida, é porque eu sei que você pode criar uma nova vida com mais dinheiro e zero dívida. Isso significa que você não é uma dívida, que você tá com dívida hoje. Mas você não é mau caráter por estar endividado, você não é bandido por estar endividado e não tem que ficar refém e preso pro resto da vida por causa disso. Significa que sim, você pode ter mais dinheiro na sua conta e mais dinheiro não significa ter que trabalhar mais, ter que trabalhar mais horas para isso. É dinheiro com o que você já ganha hoje, com o dinheiro que é seu, que você rala duro para ganhar, mas que hoje está indo embora em juro, tarifa, taxa, seguro e tantas outras coisas que o banco tira do seu suado dinheiro. E zero dívida é porque você também pode se livrar das dívidas, pagar o valor que você deve. É possível sim pagar, mas o valor devido, que é pelo menos 3 vezes menor do que estão te cobrando hoje, para que você possa ter sim como sair dessa prisão, se livrando das dívidas pelo valor justo. Antes de te mostrar tudo que você pode fazer, você precisa agora tirar a venda dos seus olhos e saber o que não fazer mais a partir de agora. Saber quais são os erros que a maioria das pessoas cometem na tentativa de sair das dívidas, na tentativa louca de sair das dívidas e que, na verdade, as afundam ainda mais nas dívidas, pagando por tantas coisas que você também não é obrigado a pagar. E o primeiro erro é ir ao banco, procurar o banco para negociar as suas dívidas. Eu sei que você já tentou ir no banco, você já procurou alguma alternativa para sair dessa situação, você já procurou de alguma forma resolver. Você ligou,
para o banco, ou você foi pessoalmente, pediu para que fosse feito um parcelamento, uma renegociação, você explicou que daquele jeito que estava, você não estava conseguindo pagar. Mas peraí, Dade, por que isso é um erro? Por que isso é errado? Isso é um erro porque quando você fez isso, a partir desse momento que você foi lá e falou para alguém que você quer pagar, fica registrado ali no sistema do banco que você quer parar de pagar juro para o banco, que você quer se libertar daquilo, que de alguma forma você quer se libertar de pagar tanto juro para o banco. O banco gosta de quem quer pagar juro calado. É assim que o banco ganha dinheiro. Essa é a razão dos bancos existirem. Emprestar dinheiro para as pessoas e cobrar juro pelo dinheiro emprestado. Essa é a razão do banco existir. E agora que você foi lá, ele sabe que você está disposto a se libertar. E as propostas, elas estão ali como uma armadilha, prontas ali na tela do gerente, como eu contei para você. As respostas estão prontas e elas vão ser, com certeza, uma dessas duas. Ou quem te atender vai sorrir para você e falar, opa, temos uma proposta aqui no sistema para você, nós vamos negociar com você. Eu vou reduzir o valor dessa parcela, vou esticar o prazo e assim, ó, você vai ficar com uma parcelinha menor e você vai conseguir pagar. Fechado, seu João, Dona Maria, assina aqui. E sem fazer conta, seu João, Dona Maria, se sentem ajudados. Assinam um contrato sem ler, afinal o gerente foi tão simpático. E eles continuam lá, presos no banco por mais 96 meses, 120 meses, 8 anos, 10 anos. E se não vier esse sorriso legal, feliz, vai vir uma cara fechada, um atendimento ríspido, para não dizer grosseiro, e vai dizer, não tem nada que eu possa fazer para você, não tem como negociar. Você não assinou o contrato? Você não assinou o contrato? O banco vai sim continuar descontando do seu salário. E olha, infelizmente eu não posso te fazer nada por você. Agora o que te resta é continuar pagando. E ó, pelo que eu vi aqui, faltam 53 parcelas. Vou até te dar um extrato aqui, que se você quiser dá para pagar de trás para frente, se você conseguir um dinheiro, tá? Próximo. É triste, né? Mas essa é a realidade. É o que acontece quando você comete esse erro. Porque para esse sistema, você é só um número de conta, só um CPF. Você não é o João, que é pai da Maria Clara, nem a Maria, que é mãe da Valentina. E essa pessoa que te atendeu ali, seja por telefone ou gerente, é só um funcionário. Esse funcionário não tem nenhum poder para fazer uma proposta que preste para você. O banco jamais deixaria o poder de fazer uma boa proposta ali, boa mesmo, na mão de um funcionário de banco. E como que eu sei isso? Eu contei para você que eu trabalhei no banco durante 8 anos, eu fui gerente e eu até queria muitas vezes ajudar as pessoas tão batalhadoras que iam lá na agência, sentavam na minha frente, me pediam uma renegociação, mas eu, gerente, não tinha permissão para isso sendo gerente. O papel de um gerente de banco é simplesmente olhar o que tem no sistema ali pronto e dizer o que está lá com um sorriso no rosto ou com uma cara fechada de não tem outra opção. E no banco, sem saber negociar do jeito certo, deixa você obrigado a aceitar qualquer proposta sem saber se essa proposta vai ser boa ou ruim para você. E normalmente é uma proposta que só é boa para o banco e deixa você mais arrasado, mais destruído, por mais uma vez ouvir que não vai ter como melhorar e você se sente cada dia mais refém desse sistema. E ó, se você já fez isso, já fez uma dessas negociações malucas, é para tirar a venda dos seus olhos que você tá aqui. Não é porque você já errou e já fez uma negociação dessas que você tá condenado pro resto da vida até a última parcela a pagar aquela negociação desse jeito. E lá na nossa próxima aula, que é a aula 2, eu vou mostrar por que você também pode resolver isso do jeito certo, para se livrar das dívidas por um valor justo, que é um valor 3 vezes menor. Então eu faço um combinado com você a partir de agora. Não vá ao banco antes de ver
todas as aulas e participar de tudo que vai acontecer nesse evento, essa semana, fazer as atividades no final de cada aula. Agora você já sabe, você aprendeu que é um erro fazer isso e você não vai mais cair em nenhuma dessas ciladas. O segundo erro é deixar o seu salário na conta corrente do banco que você deve. Você tem um emprego e por algum motivo o seu emprego só paga naquele banco e você recebe naquele banco. E o que acontece com você por causa disso? Na hora que o seu salário cai, antes que você veja que o seu salário caiu lá na conta, o banco come a parte dele, ele tira a parte dele. E o que sobra para você passar o mês? O que resta para você agora que o banco pegou todo ou quase todo o seu pagamento? Como que você vai passar o seu mês? Vai parcelar a fatura do cartão mais uma vez? E assim vai poder ter o cartão ali disponível para viver o mês? Vai usar o limite, o negativo da conta mais um mês? Vai ter que fazer mais um empréstimo para pagar as contas e sobreviver naquele mês, mais uma vez. E quem que ganha com isso? Você novamente vai seguir pagando juros e mais juros para esse sistema e se vê mais e mais atolado na bola de neve das dívidas. O seu salário na mão do banco que você deve mantém você refém porque é você quem tem que decidir para onde cada centavo do seu dinheiro deve ir, não o banco. E eu sei que te falaram infinitas vezes que não tem como mudar isso, porque o seu emprego, o seu órgão, o INSS só paga lá naquele banco. E é por isso que na aula 2 eu vou falar sobre a proteção do seu suado dinheiro, sobre a proteção do salário. E como que isso é possível, mesmo que você seja funcionário público e o seu órgão só pague pelo Banco do Brasil, mesmo que você trabalhe numa empresa XYZ privada que só paga pelo Santander, mesmo que você é beneficiário, pensionista do INSS e que eles determinaram que você tem que receber o seu benefício, sua pensão, aposentadoria no Bradesco. Não importa, na aula 2, na aula de quarta-feira, eu vou mostrar como você também pode se libertar disso e proteger o seu salário. Deixar o seu salário na conta corrente e principalmente na conta corrente do banco que você tem qualquer dívida, estando ela em dia ou em atraso, é um dos fatores que tem te impedido de pagar suas dívidas por um valor 3 vezes menor, porque eles nem sequer se importam em te escutar, uma vez que quem manda no seu salário são eles, porque seu salário está caindo lá. E talvez você vai me dizer assim, Dagi, mas eu já tirei o meu salário do banco, levei para outro banco, mas mesmo assim eles descontam no meu salário. Eles dizem que eu já sabia que era assim, que tem uma lei que permite que eles mexam no meu dinheiro e tá. E como eu te falei, na aula 2 eu vou falar como você pode fazer do jeito certo. Inclusive com essas dívidas aí que possuem o salário como garantia, que são os créditos consignados, os empréstimos com garantia em salário, o famoso CDC salário, e você vai entender na aula 2 por que eles querem tanto que você acredite que seu salário está no controle deles e não na sua mão. Escuta isso, é você que deve mandar no seu dinheiro. O controle do seu dinheiro que você trabalha para ganhar tem que estar na sua mão e não na mão do banco. E mesmo que por algum motivo você passou a receber o seu salário lá na conta corrente desse banco e lá você ficou, entenda isso não devia ser assim. E esse é o segundo erro que tem te impedido de se livrar das suas dívidas por um valor 3 vezes menor do que é cobrado hoje. O terceiro erro é unificar todas as dívidas com o banco com a expectativa de ficar com uma parcela só. Você vai pessoalmente, liga no banco que você deve lá, cartão, limite, um empréstimo, tem consignado e você abre a sua situação. Você diz que da forma que tá, você não tá conseguindo pagar aquele banco e que você precisa que o banco faça alguma coisa para te ajudar. Que você precisa de uma negociação ou que você precisa pegar um empréstimo que quita tudo e junta uma parcela só. Lembra como aconteceu comigo que eu tive essa mesma ideia?
E por que que isso é um erro? Vamos lá, Dagi, se eu tô indo lá para não atrasar as contas com o banco, para tentar negociar, para tentar sair do sufoco, por que que isso é um erro? Deixa eu te contar uma coisa, tá? O banco, ele é imenso. A agência, as centrais de atendimento telefônico, esses lugares que você costuma negociar, é um pedacinho tão pequeno do banco. Pra você ter uma ideia, uma agência grande tem 60 funcionários. Uma agência pequena tem 5 funcionários. E o banco todo, o Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 80 mil pessoas trabalhando. E o que isso tem a ver com sua vida? Vou te explicar. Você só quer paz, né? Você só quer negociar sua dívida. O que você quer saber? Quantos funcionários tem no banco? A área que renegocia o cartão de crédito não é a mesma área que cuida do financiamento do veículo. Não é a mesma área que cuida do empréstimo consignado. São incontáveis áreas, diretorias, regras, normas, e tem dívida que está amarrada no seu salário, tem dívida que está amarrada na sua casa, tem dívida que está amarrada no seu carro, tem dívida de cartão, tem dívida de limite, tem dívida de empréstimo. E por mais que tudo parece, não, é tudo dívida, tudo eu tenho que pagar, e que elas são iguais, elas não são iguais. Dívida não são iguais, elas são diferentes. Todas elas têm taxas de juros diferentes, prazos diferentes. E quando você faz essas negociações malucas, a única pessoa que sai ganhando é o banco. Essas negociações, ela sempre tem um nome bonito, ela sempre tem um nome legal para ficar bonito na propaganda que passa na televisão ou no jornal, de nós vamos ajudar você a sair do sufoco, venha negociar com um de nossos gerentes. Os nomes mais comuns são crédito unificado, sob medida, negociação massificada, feito para você e assim por diante. Ao fazer essas negociações com o banco, você se amarra num juro que, quando você olha de primeira, parece ser bom, vai aliviar seu desespero atual de não ter como pagar tudo aquilo que você está devendo para o banco, mas no meio daquele bolo, daquela renegociação, existem dívidas que você já pagou muito, mas muito mais do que você pegou emprestado. Tem parcela de cartão que ainda nem venceu, que ainda vai vencer. O limite da conta corrente que estava negativo, você já pagou tanto juro, que com o juro que você já pagou, já dava para pagar aquele limite umas 5 vezes. Mas da forma que é apresentado, vendido para você, sob medida, para o seu caso, parece bom demais, parece uma super ajuda. O gerente diz, a gente vai juntar tudo numa parcelinha que vai caber no seu bolso. Você vai lá, vai assinar um contrato e tudo vai ser rápido e fácil. E é exatamente aquele contrato que tem uma tal de condições gerais que diz que eles podem descontar essa parcela de onde eles quiserem, inclusive do seu pagamento. Mesmo que, ao descontar essa parcela do seu pagamento, isso significa que metade do seu salário ou todo o seu salário vai embora. E aqui eu tenho que reforçar de novo, que se você já fez uma dessas negociações, né, com qualquer banco, qualquer uma dessas, tem solução. Na aula 2 e na aula 3 eu vou mostrar como você pode se livrar dessas negociações caso você já tenha feito uma dessas pelo valor justo, um valor 3 vezes menor. Porque o objetivo aqui é deixar claro e transparente para você que essas negociações significam, na verdade, verdadeiras prisões com aparência de hotel de luxo. E agora você sabe por que isso não funciona. Sabe por que isso só faz com que esse sistema tire cada vez mais dinheiro do seu bolso e te afunde ainda mais nas dívidas. E o quarto erro é toda vez que faltar dinheiro para pagar as contas, pegar um empréstimo. E aqui eu tô falando disso mesmo, tá? Faltou dinheiro para pagar qualquer conta, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: preciso pegar um empréstimo para conseguir pagar essa conta. É o único jeito, preciso de um empréstimo. E às vezes esse empréstimo é feito no banco mesmo, você vai lá no banco e pega o empréstimo, mas algumas pessoas recorrem a familiares, a agiotas também, e principalmente, né, quando as pessoas fazem isso quando todas as linhas de crédito já não tem mais como pegar empréstimo, margem está negativa, o nome está restrito. E isso é um erro, porque aqui você está num desespero tão grande que você não vê que o dinheiro que você trabalhou o mês inteiro para ganhar, o seu suado dinheiro sumiu
Exatamente porque você já está pagando muito juro para o banco em outras dívidas. Porque metade ou mais da metade do seu pagamento, do dinheiro que você ganha, está indo para qualquer lugar, menos para onde devia ir, que é para a sua mesa, para a mesa da sua família. Na prática do dia a dia, quando você faz esse empréstimo, seja com o banco, com um parente, com uma financeira, com a agiota, nos primeiros 60 dias, você sente esse alívio de, nossa, consegui resolver o problema que eu não estava ali, com dificuldade, só que a vida continua. Você fez mais uma parcela e imprevistos acontecem, nem tudo está no seu controle. O carro quebra, você ou alguém da sua família fica doente e agora você tem mais essa parcela do empréstimo para pagar, mais conta e a bola de neve só aumenta. Aqui, ter paz na sua cabeça já era. Você já começou a perder o sono faz tempo, porque ou você vai ter que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, trabalhar mais horas para poder sair dessa dívida, ou você vai ter que fazer mais um empréstimo para pagar o empréstimo e continuar na bola de neve sem fim de dívida em cima de dívida e sem ter a perspectiva de que se algum dia você vai sair dessa prisão de dívida. Essa é a cegueira que muitos endividados vivem. A bola de neve começa corroendo o bolso e depois começa a literalmente definhar o emocional. O desempenho no trabalho, depois disso, na busca por mais dinheiro, vai para o saco, porque a única coisa que você consegue pensar é em como conseguir mais dinheiro. E se você vem nesse ciclo já há algum tempo, a gente está aqui juntos nessa semana para começar a resolver. E eu vou te provar aqui por A mais B que você não precisa de mais dinheiro para se livrar das dívidas. Na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, eu vou mostrar como você também pode se livrar das dívidas sem fazer mais empréstimo, sem pegar mais dinheiro, sem precisar pagar à vista. E agora, tudo que você precisa saber é que ir atrás de mais dinheiro é um erro que te impede de pagar suas dívidas por um valor 3 vezes menor, porque ao fazer isso, você só aumenta a sua dívida, só aumenta o valor das contas que você tem que pagar todo mês, ao invés de fato, resolver os seus problemas. E o quinto erro que eu vou te mostrar é o erro que certamente é o mais dolorido de todos eles. É cortar gasto. Dagi, mas como que eu não vou cortar gasto? Se eu quero sair desse sufoco, eu tenho que apertar. O que você pensa? É hora de cortar todos os gastos. Eu fiz isso, lembra? Eu voltei a morar com a minha mãe. Comer macarrão instantâneo no almoço e na janta. Baixa uma planilha para anotar os gastos, caderninho de anotação de gasto diário. Vamos cortar o plano de saúde. Sorvete, pizza, nem a pau, Juvenal. Corta a carne vermelha, vamos comer só frango. Não vamos sair de casa para não gastar a gasolina ou para não pagar passagem de ônibus. Corta tudo que dá para cortar. Você cria um mandamento. Não se vive nessa família até pagar todas as dívidas. Corta tudo. Ao fazer isso, você passa a viver com um estresse e uma irritação sem fim. Não tem paciência com marido, esposa, filho, é o tempo todo estresse. Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para grito dentro de casa, o telefone que não para de tocar, ligam no trabalho, ligam no final de semana. O sorriso que um dia você teve vai sumindo aos poucos e vai dando lugar à olheira e ruga de preocupação. E ao fazer isso, além de se machucar, de adoecer, a família toda vai se machucando junto. Quando a dívida, então, é um segredo, como aconteceu comigo, você tenta de todas as formas fingir que tá tudo bem. E por mais que você tente esconder, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Às vezes até alguém te pergunta, alguém chega e fala: você tá com algum problema? Você tá passando por alguma coisa? Mas a culpa e a vergonha, elas estão ali para guardar o seu segredo. Mesmo que tudo esteja fervilhando por dentro, de tanta ansiedade e desespero de você não saber mais o que corta para sair das dívidas. E apesar disso, você segue, corta, e é literalmente como enxugar gelo.
Você economiza R$50 no mercado e o banco te cobra R$300 de juro. A conta não fecha. É a sensação de estar condenado para sempre nesse sistema. Para sempre, mesmo que você corte tudo. E eu sei que não precisa ser desse jeito, que não devia ser assim desse jeito. E eu posso te afirmar categoricamente que isso não funcionou comigo e até hoje a minha família, toda vez que me vê contando a minha história, sofre por saber que eu sofria todos esses anos calada, irritada, sempre isolada, sozinha, porque eu não queria falar sobre isso. Você ouviu a minha história e hoje, de quem já passou por isso sozinha, eu quero dizer que você que está me assistindo, não precisa passar por tudo isso sozinha e sozinho. O verdadeiro motivo que me fez escolher fazer isso que eu falo, falar sobre dívida, é porque eu sei a dor que é viver tudo isso sem ter ninguém para pedir uma luz, sem saber por onde começar, sem saber o que fazer. E isso definitivamente não precisa ser assim, desse jeito, e foi por isso que eu chamei você para esse evento que a gente começou aqui hoje, nessa aula. Talvez, depois de ouvir todos esses erros, você possa estar pensando, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. E se você fez tudo errado, você estava fazendo tudo errado. Porque você só consegue consertar alguma coisa a partir do momento que você vê que aquilo que você estava fazendo estava errado. E foi isso que a gente começou a fazer aqui, a gente começou a soltar essas correntes que tem mantido você preso nesse sistema. Um sistema que não te conta que tudo isso que você vinha tentando fazer até aqui jamais ia te libertar. Então, que você tem que entender agora que você não precisa de mais dinheiro para pagar suas dívidas por um valor 3 vezes menor. O que você precisa é um caminho que funcione para você, para o seu caso. E é esse caminho que pessoas comuns estão percorrendo, que você viu aqui. É esse caminho que você começa agora a ver que é possível para você também, agora que você sabe que você vai deixar de fazer tudo isso que a gente falou aqui hoje. E é exatamente por isso que você não pode, por nada, perder a próxima aula que vai acontecer na quarta-feira. Lá eu vou te mostrar que mesmo sem dinheiro, se as dívidas estão em dia ou em atraso, se você está com crédito na praça ou sem crédito, mesmo assim, você também pode se livrar das suas dívidas por um valor 3 vezes menor, o valor justo. Eu vou mostrar que em alguns casos você pode ter dinheiro de volta na sua conta, e é isso mesmo. Ter de volta dinheiro na sua conta que você pagou para o banco e nem sabia que era obrigado a pagar para o banco, que não era obrigado a pagar para o banco. Você vai saber que você pode deixar de dar para o banco o dinheiro que você rala tanto para ganhar. E você vai entender mais ainda sobre as técnicas de negociação e como você também pode ter esses mesmos resultados das pessoas que você viu aqui hoje e se livrar das suas dívidas por um valor 3 vezes menor do que é cobrado. Nosso próximo encontro, a nossa próxima aula vai ser na quarta-feira às 8 horas. Então, aperta um pause aí e coloca um despertador no seu celular. Marca hora para ver a próxima aula. Esse evento é a sua hora de se libertar desse sistema, de ver e ouvir tudo que eles não querem que você veja e que você ouça. Então, eu vou te falar mais uma vez, ativa o seu despertador no horário. Quarta-feira vai ser 8 horas da manhã, a segunda aula da semana Mais Dinheiro Zero Dívida. E eu tô insistindo nisso porque ser comprometido, ser persistente, participar de todas as aulas desse evento é a prova real que você já começou a fazer diferente e não vai mais andar sozinho, não vai mais andar sozinho nesse caminho, cometendo esses erros que hoje você viu. Por que são erros e por que não estavam te ajudando a se libertar das dívidas por um valor 3 vezes menor. E para preparar você para a nossa próxima aula, para que você seja muito mais do que só um espectador, eu criei um grupo exclusivo
Para você, que além de estar aqui vendo a aula, vai ter também um material prático para dar a nossa aula de hoje, vai poder tirar suas dúvidas comigo e com o meu time e para que a gente possa te ajudar de perto durante todo esse evento, durante toda essa semana. Então agora que você já colocou esse despertador, pelo amor de Deus, para a próxima aula, que vai ser na quarta-feira às 8 horas, aperta esse botão azul que tem aqui abaixo desse vídeo, entra no grupo fechado e exclusivo para os participantes desse evento. O botão azul vai estar em algum lugar aqui embaixo desse vídeo e eu vou estar lá. E eu quero muito, muito, muito que você me conta lá agora se você já cometeu algum desses erros e principalmente o que você tirou como maior lição da aula de hoje. O que você aprendeu aqui comigo hoje? E eu vou pessoalmente ler cada comentário, responder todos que eu conseguir. Eu e o meu time vamos estar lá junto com você. Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula, quarta-feira, 8 horas. Aperta aqui o botão azul e lembra que você pode se livrar de qualquer dívida por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje e criar, assim, a sua nova vida com mais dinheiro e zero dívida. E isso começou agora. Um passo por dia, uma atitude por vez. Eu te vejo na quarta-feira, às 8 horas e agora te espero lá na comunidade. Até lá!